Petisco é um alimento específico. Ele não faz parte da alimentação completa. Hoje ele não quis comer a ração, então eu vou dar um petisquinho no lugar para ele não ficar sem comer. Só que nisso tá criando um comportamento no animal de que sempre que ele recusar algo, ele vai ter algo melhor ali, né? E é assim como para nós, a novidade sempre é mais atrativa, sempre vai ser mais gostosa, né? É um agrado, é uma recompensa, é um momento que você às vezes quer ter de conexão com o seu pet. Querem oferecer funcionalidade para um produto que a gente não pode oferecer e acaba que às vezes destaca o ingrediente e na composição básica não declara ali a porcentagem mínima, né? Não segue muito a legislação. Então, esse é o principal ponto assim que eu vejo bastante nas indústrias, é não fazer a rotulagem da forma correta. O Pet Food Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na nutrição de pets. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pet Food Podcast, o nosso canal entre grandes profissionais da nutrição de cães e gatos e você que quer saber mais sobre o assunto, quer orientar melhor os seus clientes ou alimentar melhor os seus animais. Meu nome é Kellen Oliveira e eu vou ser a host do episódio de hoje. E hoje o tema tem gostinho de quero mais para os nossos animais de estimação. Vamos falar sobre petiscos e suas rotulagens. E para dividir essa entrevista comigo, eu tenho o prazer de apresentar a zootecnista Gabriela Masselani, que, ao longo de sua carreira, atuou como consultora em indústrias do ramo dos mastigáveis, que são os petiscos. Gabriela, muito obrigada por estar aqui no nosso Pet Food Podcast. E para que o público te conheça melhor, você pode comentar um pouco sobre a sua trajetória e como que a nutrição pet entrou na sua vida? Oi, bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu sou zootecnista, eu me formei na USP, em Pirassununga. Lá eu já mexia com a parte de nutrição, mas não era tão forte o pets. Na verdade, durante a graduação, meu foco foi animais silvestres. Eu até cheguei a estagiar em aquários no Guarujá e Ubatuba. Mas depois, a minha primeira oportunidade de emprego foi numa fábrica onde a gente terceirizava os produtos de petiscos para cães e gatos, né? Era uma fábrica que tanto produzia para empresas aqui do Brasil quanto fora. E lá eu entrei no departamento de pesquisa e desenvolvimento. Então foi onde eu comecei ali a entender melhor como que eram os petiscos, né? Como desenvolver esses tipos de produto. Até então, as experiências que eu tinha era em casa mesmo com os meus pets. Aí, no decorrer do tempo, desenvolvendo produtos e entendendo um pouco melhor, a minha cachorrinha, eu tenho uma bulldog francês, ela começou a desenvolver muita alergia alimentar. Então, ela passava mal, coceira, muitos problemas. E aí, pesquisando, conversando com veterinários dermatologistas, tudo, eu entendi que grande parte era da alimentação, né? E aí eu falei, nossa, eu sou zootecnista, a gente mexe com a parte de nutrição, por que não me especializar nisso? Afinal, eu estou trabalhando com isso, no desenvolvimento de petiscos, por que não me aprofundar mais e entender? Então, a partir disso, eu fui buscando especializações dentro também da parte de alimentação natural, para fazer atendimento para os tutores, mas nunca deixando de lado a indústria, que foi algo que eu realmente me encontrei. Depois de um tempo da indústria, eu acabei tendo que sair por alguns motivos, mas os clientes continuaram a me procurar. Então, foi aí que eu comecei a trabalhar como consultora para as empresas no desenvolvimento de diversos tipos de produtos, mas principalmente o focado em petiscos. É uma trajetória bem diferente, né? Na verdade, pelo que eu entendi, você se gostou muito, né? E você terminou se especializando por causa do seu animal. E isso Sim. Acontece com muita frequência, né? Muitas vezes a pessoa tem um animalzinho de estimação, né? O profissional ou veterinário, zootecnista tem um animal de estimação que tem algum problema e esse animal ele é o ponto, né? O foco de interesse para que
o profissional tem assim uma mudança de vida total. Mas, Gabriela, só para a gente, né, explicar para os nossos ouvintes um pouquinho sobre essa parte, né, de alimentos específicos, petiscos e mastigáveis. Recentemente houve o lançamento pela SB Nutri Pet do glossário, né, e ele enquadra os snacks, os petiscos e mastigáveis como alimentos específicos. Né? Então, pelos olhos do Ministério da Agricultura, que é o órgão, né, que gerencia essa questão das rotulagens dos alimentos para animais de estimação e outros animais, o que é considerado um petisco para esse ramo do pet food? E se existe alguma distinção entre petisco, snack, guloseimas? Uhum. Para o mapa, né, tanto também para o glossário e outros documentos, petisco é um alimento específico. O que é isso, né? Ele não faz parte da alimentação completa. Então, ele não atende às necessidades nutricionais que os cães e os gatos precisam para manutenção. Então, não necessariamente ele vai ter as vitaminas, os microminerais que precisa. Não tem aquele balanço entre proteínas, carboidratos, né? Tudo o que realmente o animal precisa para se manter saudável. O que é, então, né? O petisco, até no mapa, que é a nossa legislação, né, que a gente segue tudo na questão de rotulagem, nós temos a IN30, ele declara que o alimento específico é o quê? Ele é para ser oferecido como um agrado, um momento ali de premiação para o pet. Então, ele não faz parte da alimentação completa. Ele é um bônus a ser oferecido. Qual a diferença entre snack e guloseima? Isso é mais mercadológico. Então, o snack tende a ser aqueles petiscos menores, de mais fácil mastigação, tudo. Enquanto o petisco é o geral, né? E também nós temos a diferença que é o mastigáveis, que são os petiscos que demoram mais tempo ali para serem mastigados, né, serem consumidos, que são as famosas body parts, né? Então, uma orelha bovina, suína desidratada, uma traqueia, o vergalho, que são produtos ali que não têm valor nutricional, mas eles trazem ali alguns apelos, né, para o animal ali na hora do consumo. Então, ele ajuda a diminuir o estresse, tem alguns benefícios assim, né? Tá, e aí você falou também que você trabalhou bastante tempo na indústria, né? Tanto dentro do desenvolvimento de produtos, né, que você foi P&D, e também como consultora. Explica para nós como que é o processo de desenvolvimento de um petisco industrializado. Eu ainda trabalho como consultora, né? Não mais ativamente dentro da indústria, mas paralelo ali. O desenvolvimento de um petisco, ele tem várias etapas até chegar ali na prateleira, né, das lojas. Então, começa com a ideia de trazer algo inovador, um formato diferente, e a gente tem que estudar tudo, né? Então, estudar quais ingredientes a gente vai estar introduzindo ali, o que a gente quer atingir com esse petisco. Então, é um petisco que é para gato, então a textura dele tem que ser diferente do que para os cães. Entender qual é realmente o objetivo daquele petisco, se é um agrado, se ele vai ser uma forma mais natural ou não, é um petisco mais de combate, entender isso. Entender as características do local de fabricação, então, como que são esses maquinários, quais processos tecnológicos tem ali para a gente poder introduzir esses ingredientes, depois estudar qual forma, onde ele vai ser comercializado, é um produto que vai ser exportado, então ele precisa ter um shelf life maior, não, vai ser aqui, mercado interno, quanto tempo esse produto a gente vai querer de validade, quais são as características, para depois desenvolver uma embalagem, né? E a embalagem aqui eu digo a embalagem mesmo, né? Então, qual o formato, o que é melhor, como vai facilitar para o consumidor esse formato dessa embalagem, e depois pensar na rotulagem, né? Como que a gente vai trabalhar para chamar a atenção ali do consumidor para estar adquirindo esse produto. E as etapas, por exemplo, desde a ideia até o produto chegar na prateleira, como que é? Tem que desenvolver a questão da ideia, ver se ela é viável, né?
aí entender, estudar os ingredientes, como que esses ingredientes vão estar interagindo um com o outro ali dentro da formulação. Depois de uma formulação feita, a gente realiza diversos testes, e desses testes são testes de fábrica, testes de aceitabilidade do animal, de aceitabilidade do tutor, para depois, por fim, fazer todo esse desenvolvimento, né, de embalagem, rotulagem e chegar até o consumidor. Há quase 40 anos, o grupo BR Render atua no setor de subproduto animal para gerar valor para você, nosso cliente. Nossa missão é fortalecer toda a cadeia produtiva, entregando produtos de qualidade comprovada que geram produtividade, sustentabilidade e resultados consistentes. Seja em nutrição animal, energia renovável ou soluções ambientais, estamos sempre ao seu lado. Conte com a gente! Você comentou aí sobre a parte, né, de saber quais são os ingredientes, né? E aí eu pergunto, quais são os ingredientes mais comuns nesses petiscos industrializados para cães e gatos? E existe assim um ingrediente que o responsável deve evitar? Por exemplo, ler lá no rótulo e falar assim, esse eu não vou dar porque tem esse ingrediente. Tá. Os mais comuns é a proteína CMS, né? Que é a... Nossa, perdi agora o nome. Ai, desculpa. Depois não tem problema. Que não tem problema. Tá. Então, o ingrediente mais utilizado, né, na produção é a CMS, que é a carne mecanicamente separada de frango. Por ser uma fonte de proteína mais barata, né, a gente pode ter uma inclusão ali melhor nesses produtos e traz a palatabilidade para o animal. Outro ingrediente bastante também utilizado, que vamos dizer é o sucesso, né, do petisco, são os usos dos palatabilizantes, que são hidrolisados, né, que são hidrolisados de fígado suíno, de fígados de aves, que tem ali a tecnologia para deixar o produto bastante atrativo para o animal. Outros ingredientes bastante também incluídos é a questão dos aromas, né? Então, há um aroma natural ali que traz o apelo não só para o animal, mas também para o tutor, que tem aquela expectativa, né? Então, você vê um petisco sabor churrasco. Você, querendo ou não, na hora que você abre o pacote, você tem a expectativa de sentir um cheirinho de churrasco ou ter algo que remeta a um churrasco, né? Então, os aromas também são bastante utilizados. De ingredientes que a gente tem que evitar, que não é o ideal, né? São principalmente os corantes, né? Tem muitos corantes artificiais aí no mercado que já está sendo retirado, mas ainda tem bastante produtos. E principalmente o corante caramelo 4, né? Que a gente já tem estudos que mostram que não faz bem para o organismo a longo prazo. Então, evitar isso, corantes, aromatizantes artificiais, né? São que não vão fazer tão bem. E além daqueles produtos químicos, assim, que a gente vê que tem que passar por muitos processos para chegar naquele produto. Então, por exemplo, aqueles ossinhos de couro bovino, que é branco, né? Então, pensar, não só nós técnicos, mas também os tutores, né? Como que chegou a essa cor, né? Uma orelha bovina, como que ela chegou nessa cor para isso? Então, a gente tem que sempre estar pensando nisso, assim. Mas hoje, né, a tendência cada vez mais é aproximar os pets de nós, tutores, da nossa realidade. Então, estamos buscando desenvolver cada vez mais produtos mais saudáveis, né? Mais próximos ali do natural. Então, sem tanto ingredientes artificiais. Uhum. Isso. E você comentou, Gabriela, e a gente já falou aí, né, sobre a importância, né, do Ministério da Agricultura na parte da formulação, às vezes até um pouco de registro também para alguns tipos de segmentos, né, de produtos PET. E você comentou sobre a Instrução Normativa número 30, que é do Ministério da Agricultura, e ela trata dessa parte da rotulagem para produtos, né, destinados à alimentação de animais de companhia. Quais são as informações obrigatórias que devem constar no rótulo de um petisco, por exemplo, aqui no Brasil? Tá, acho que a principal é a frase, né, obrigatória, que é
este produto não substitui um alimento completo. Isso a gente tem que ter na embalagem, porque realmente é um produto específico, ele não foi desenvolvido para atender as necessidades nutricionais dos pets. Outra informação bem importante é o modo de utilizar, a quantidade, né? Afinal, o petisco, ele, quando for para ser oferecido, ele é totalmente opcional dentro ali da dieta, da rotina do pet. Mas ele não pode ultrapassar 10% da ingestão diária ali de calorias. Por quê? Senão o animal vai ganhar peso e a gente não quer isso, né? A gente quer animais saudáveis. Então tem que ter esse cuidado. Petisco sempre é gostoso, né? A gente quer dar principalmente para agradar ali o nosso pet, mas a gente tem que ter esse cuidado. Então, dentro da rotulagem, é super importante a gente ter essa recomendação da forma correta, da quantidade de uso, e os tutores seguirem isso, né? Seguirem essa recomendação. E os demais cuidados, né? Que isso aplica para todos os alimentos, independente se for alimento específico, completo, coadjuvante, que é a composição básica, os níveis de garantia, o modo de conservação, aonde foi produzido, né, para caso tenha algum problema, você poder entrar em contato, são informações bem importantes. Mas, assim, a que eu considero mais importante é essa frase, né, que é não substitui o alimento completo. Não, você comentou aí, né, sobre a forma de administração, né, como que vai ser oferecido, ofertado. E a gente vê muito, né, alguns responsáveis oferecendo o petisco de forma errada. Ele mistura junto do alimento principal. E isso pode gerar aí um problema, porque, primeiro, você pode não calcular, geralmente o responsável ele não calcula essa quantidade, ele só coloca lá, vou colocar uma colher. Né? Vamos falar aí de um patê, por exemplo. Vai colocar uma colher, aí mistura, não, tá pouco, vou colocar outra colher. Né? Então, lembrar, e é muito bom reforçar isso, que o petisco, ele, de preferência, ele não deve ser administrado junto do alimento principal, né? Ele é um agrado. Ele, Exato. de preferência, oferecer ele ou ali no intervalo, ou você saiu de casa, voltou, é esse momento que você vai dar, como um agrado, como, né, teoricamente uma recompensa. Na parte, né, dos treinamentos, que a gente usa bastante esses produtos, né? O animal está treinando, então ele vai receber aquele agrado ali naquela quantidade máxima, né, de 10% ali da Exato. Quantidade diária da energia que ele precisa. Então, e a gente vê muito isso. Eu que atendo, eu faço os atendimentos e eu observo muito alguns responsáveis chegam no não, mas ele só come se for misturado. Aí eu falo, olha, essa questão do misturado é uma questão problemática, pode ser por isso que seu animalzinho está um pouquinho gordinho. Então, essas coisas... Tem a questão de, tipo, cria o comportamento de seletividade alimentar, né? Hoje ele não quis comer a ração, então eu vou dar um petisquinho no lugar para ele não ficar sem comer. Só que nisso está criando um comportamento no animal de que sempre que ele recusar algo, ele vai ter algo melhor ali, né? E é assim como para nós, a novidade sempre é mais atrativa, sempre vai ser mais gostosa, né? Então a gente também tem que tomar esse cuidado. O petisco é ali, é um agrado, é uma recompensa, é um momento que você às vezes quer ter de conexão com o seu pet, mas não ultrapassar esses 10% e não fazer isso de oferecer misturado ali para poder trazer mais sabor e o animal acabe comendo, ou substituir uma refeição, né? Isso mesmo. Bom, e aí voltando, né, nessa questão aí, né, dos responsáveis misturarem o petisco junto do alimento, o que o responsável ele precisa interpretar na lista, né, de ingredientes de um petisco, o que ele tem que observar nessa lista, que às vezes, né, tem tanta coisa ali, né, você vê assim, eu adoro contar a composição básica, né? Então aí tem petisquinho que tem assim 5 componentes básicos, 5 ingredientes básicos. Aí, mas tem outros ali que tem assim 50. Aí, assim, como que é que a gente deve orientar o nosso responsável, né, pelos animais a interpretar, né, o que tem nessa lista de ingredientes, o que ele tem que observar nessa lista? Tá. Primeiro que assim, se é um produto que tem muito ingrediente, alguma coisa ele já não é tão 100% bom, a gente já tem que desconfiar, né? A gente tem sempre que seguir por rótulos que sejam claros, né? Então, se tem muito ingrediente ali que você não entende o que é,
algo tá estranho. Então, a gente sempre tem que buscar ingredientes que façam sentido para o organismo do seu animal. Então, o meu cachorro ele tem alergia a frango. Então, buscar petiscos que não tenha o frango ali incluído. O que acontece muito na minha rotina de atendimentos é tutores onde, né, responsáveis que tem pets que são alérgicos, e aí vê um petisco assim, organismos sensíveis, feito com cordeiro, com peixe, salmão, né? E acha que, então pode, porque não tem o frango, que sempre acaba sendo, né, o vilão ali da alergia alimentar. Só que, às vezes, quando você vai olhar na composição básica, não é bem assim. Não precisa ser técnico no assunto para saber que ir no mercado e ver o preço que tá um salmão, uma carne de cordeiro. São ingredientes muito caros. Às vezes, lá na embalagem do petisco, tá declarado que tem o salmão, mas é um ingrediente muito caro para fazer um produto feito apenas de salmão. Então, o que acontece? Ele também é misturado ali com outros ingredientes e acaba que a carne mais barata é a de frango. Então, às vezes, o produto ele tem ali o chamativo dele, né? O claim na embalagem é o salmão, mas o salmão é só um dos ingredientes. Então, quando a gente for oferecer um petisco novo, né, para os nossos pets, é olhar a composição básica e ver: esse ingrediente meu cachorro pode comer, esse não, ele tem alergia a ele. E também outros, assim, questão de entender qual é a necessidade do seu animal. Então, eu tenho um cachorro idoso, ele não consegue mastigar direito. Eu não vou comprar um mastigável super duro para oferecer para ele. Isso vai interferir na saúde dele. Então, buscar petiscos mais moles que possam trazer ali os benefícios para ele, né, de ser uma recompensa, dele ficar alegre, de usar como um enriquecimento ambiental. Minha próxima pergunta, você falou exatamente uma palavra que eu ia pedir para você definir. E, nós, né, da parte mais técnica, que trabalha na parte da indústria, a gente fala bastante. Claim. Explica para o nosso ouvinte o que é um claim e depois eu vou fazer a pergunta baseada nisso. Tá. O claim, ele é o chamariz da embalagem, né? É o fator assim que vai agregar valor ao produto. Então é o destaque. E a gente pode destacar desde o ingrediente que a gente está incluindo, destacar o benefício que esse ingrediente traz. É um chamativo ali, né, da embalagem. É o que a gente vê, né, na verdade, assim. Então, muito saboroso, por exemplo, com inclusão de salmão, isso que são os claims, né? Ou seja, é uma parte do marketing que vai trazer o cliente para o produto. E aí que entra a briga entre o P&D, né, com a galera do marketing. Porque, não sei, né, se você ia comentar sobre isso, mas dentro do mapa, né, nas instruções normativas, nas legislações, a gente tem limites do que a gente pode declarar, o que a gente não pode declarar, né? E muitas vezes o marketing não entende isso, né? Ele quer falar que tem aquilo, mas necessariamente tecnicamente a gente não pode falar sobre isso. Então entra todo um processo ali, né? Uma conversa entre esses dois times para chegar num resultado ali final. Bom, e aí agora vem a pergunta mesmo, né? A gente observa bastante, né, esses termos, né, esses claims, esses chamativos aí do natural, do sem corante, do funcional, do grain-free, né, que aparece muito nesses rótulos aí de petiscos. O que esses termos, né, realmente eles significam e existe uma regulamentação, né, oficial para isso? Sim, existe, né? Até recentemente a gente brincava que assim, os petiscos eles eram meio terra de ninguém. Então a gente seguia a legislação, a IN30 de rotulagem, mas era muito livre, né? Então você vê que ainda tem embalagens que não são atualizadas, onde a gente oferece muitos benefícios para o petisco. E isso mudou. O mapa lançou um ofício que não podemos declarar funcionalidade para alimentos específicos. Mas por quê, né? Ele diz que petiscos não são oferecidos necessariamente todos os dias
e da forma correta de consumo. Então, por conta disso, a gente não pode garantir que aquele petisco vai trazer um benefício para o animal. Então, por exemplo, a gente incluiu prebióticos ali no petisco. Todo mundo sabe que o prebiótico ele traz ajuda ali na saúde intestinal. Mas como um petisco, eu não posso declarar isso na embalagem. Eu não posso falar que é um petisco que ajuda na saúde intestinal. E aí que entra a parte da minha consultoria, né? Que é dar contornar a legislação para o produto continuar sendo competitivo no mercado, mas dentro do que a legislação pede. Então, a gente não vai declarar que ele auxilia na saúde intestinal, mas a gente pode declarar que tem a inclusão de prebióticos. Então, fica subentendido que aquele petisco pode trazer esse benefício. Bom, e aí você comentou aí da inclusão de prebióticos, e eu ia fazer uma pergunta realmente assim a respeito de aditivos, né? Então a gente tem vários aditivos funcionais, né, os tecnológicos, e aí dentro dos aditivos, né, como conservantes, antioxidantes, aromatizantes nos petiscos, o que o tutor deve se preocupar com esse tipo de aditivo? Qual que é o papel desses aditivos? Tá, os aditivos, eles têm diferentes papéis ali dentro do produto, né? Então, desde a questão da conservação, de antioxidantes desse produto. Então, normalmente os petiscos, eles são feitos com muita proteína de origem animal, e isso tem muita gordura. Então, a gente precisa de conservantes e antioxidantes para evitar essa oxidação dessa gordura e não ficar aquele gosto, né, de ranço ali no produto. Então, a gente precisa adicionar. Existem, dentro dos conservantes antioxidantes, existem os artificiais e agora está vindo os naturais. Claro que os naturais eles têm um preço muito mais elevado. Então, são produtos que com certeza ali vão ter um valor mais elevado. Mas, tanto os artificiais quanto os naturais, eles são bons e eles são feitos, incluídos na medida correta para não fazer mal para o organismo. Agora, questão de corantes. A gente sabe que os corantes não fazem tão bem. Então, quando encontrar petiscos que tem muito corantes, daquela cor vermelha, verde, não é algo natural. Então, isso não é legal da gente estar incluindo. Mas, igual, um aroma. A gente tem 3 tipos de aromas que a gente pode incluir nos nossos produtos, né? Que são os naturais, os idênticos ao natural e os artificiais. Os artificiais, eles são ali os mais baratos, né? Mas eles não são tão legais. Então, sempre dá a preferência ali de buscar produtos onde tenham aromas naturais ou idênticos ao naturais, né? Então, tem essa parte. E tem os outros aditivos que vão trazer benefícios para o organismo do animal. Então, um hexametafosfato de sódio para ajudar na saúde bucal, um prebiótico, tem ingredientes que trazem esses benefícios. Mas sempre observar, né, o que não é legal ali, o que possa estar trazendo. Mas entre os que eu considero assim que não tragam tantos benefícios, é isso, os corantes, né? Certo. E você comentou aí sobre os petiscos, né? A gente comentou aí sobre um pouquinho sobre a parte de aditivos, o que é bom, o que não é, o que o responsável ele tem que observar, né? E se preocupar. Tem agora uma pergunta muito pessoal, tá? Tem algum tipo de petisco que você recomenda com mais frequência, seja pela sua qualidade nutricional, seu perfil de ingredientes, ou mesmo a aceitabilidade dos animais? Eu gosto bastante de indicar fruta como petisco, eu acho que funciona super bem, a gente tem em casa com facilidade, né, e consegue oferecer. Mas pensando em rotinas corridas, tudo, eu não sou contra petisco industrializado, pelo contrário, eu gosto, né, eu trabalho com isso. Mas eu gosto bastante de indicar os mastigáveis. Então, a orelha, a traqueia, são produtos que é aquele produto ali, ele é natural, sem conservante, sem aromatizante, nada. É ele desidratado e isso é muito bom para o animal, né? Porque ele fica ali mastigando, ele gosta e eles não têm valor nutricional, então não vai interferir na dieta ali propriamente dita. Fora que ajuda muito a diminuir o estresse
E é uma forma de enriquecimento ambiental. Então, a gente pode pegar uma traqueia e rechear ela, fazer com que o animal ali, né, tenha esse instinto de conseguir tirar o recheio ali de dentro. Então, eu gosto bastante, assim, dos mastigáveis. E eu gosto também dos produtos naturais. Então, biscoitos, né, eu acho que funciona muito bem. E, assim, eu gosto de pensar também no porquê eu vou estar oferecendo aquele petisco. Então, meu cachorrinho não toma comprimido e eu preciso fazer ele oferecer esse comprimido. Que tipo de petisco eu posso estar oferecendo ali para ele junto com esse medicamento para ajudar ele a ingerir esse medicamento. Então, pensar nessas ideias também, né? Tá, e aí, na sua visão, que você comentou, né, que você ainda faz consultoria, que você foi RT, quais são os maiores erros, né, hoje que as indústrias cometem no desenvolvimento do produto e na rotulagem desses petiscos hoje no Brasil? O que você observa, assim, que fala assim, ó, 80% das empresas da qual eu ofereço consultoria tem esse erro? Tá, principalmente a embalagem, né? É um problema, sim, porque querem oferecer funcionalidade para um produto que a gente não pode oferecer e acaba que às vezes destacam o ingrediente e na composição básica não declara ali a porcentagem mínima, né? Não segue muito a legislação. Então, esse é o principal ponto assim que eu vejo bastante nas indústrias, é não fazer a rotulagem da forma correta. Na questão de desenvolvimento do produto, é realmente de entender para qual espécie é aquele produto. Então, eu vejo muito assim, bifinho para cães. A gente sabe que bifinho é um produto que é muito bom para cães. Os cães adoram, é muito fácil, tem uma rotatividade grande do mercado desses bifinhos, né? E aí a empresa simplesmente ela só muda ali a embalagem e coloca para vender para gato o mesmo produto. Só que não é assim. Os gatos têm necessidades diferentes e não é nem necessidades fisiológicas ali falando de nutrientes, não. É necessidades mesmo assim de questão de preferências de mastigação, de formato, de aroma. Então, a gente, né, dentro desses aditivos que a gente adiciona ali no produto, tem os palatabilizantes. E a gente tem palatabilizantes que são específicos para cães e específicos para gatos. Então, eu vejo muito isso, a indústria só adaptando, tratando os gatos, principalmente, como cães menores, né? Então, colocam ali o produto, às vezes, é um redondinho, assim, mais grosso para os cães, e aí para o gato é um redondinho fininho, né? E então, assim, só adapta isso, mas não, na verdade, tem toda a tecnologia por trás ali dos ingredientes, né? Para tornar mais atrativo e mais benéfico para cada espécie, né? Bom, e aí a gente já, né, já até comentou sobre o oferecimento dos petiscos de forma equivocada pelos responsáveis. Então, vamos frisar um pouquinho mais sobre isso. Para um responsável que quer oferecer um petisco para o seu pet de forma, né, responsável, né, que ele tem que observar em relação à quantidade ideal? Existe uma regra prática, né, da porcentagem dessa dieta? Como que ele deve calcular? Ou ele precisa realmente buscar um profissional para que faça, né, todo o cálculo de calorias, tanto do alimento principal quanto da quantidade de petisco máxima? Como que é? Tá. A gente tem meio que uma regra, vamos dizer assim, um padrão, né? Que é nas rotulagens a gente declarar um consumo ali de 10% da caloria diária do cão ou do gato, né? Mas isso é feito para cães ou gatos, para animais, né, saudáveis em manutenção. Então, se o seu cachorro tem algum quadro clínico, é filhote, é idoso, tá um pouco acima do peso, tudo, isso já muda. Aquela recomendação da embalagem não foi feita pensando nele, né? Então, nesses casos, a gente tem que buscar um técnico que vai fazer essa orientação da melhor forma correta, né? Mas às vezes, sei lá, igual eu pego muito caso tipo de cães diabéticos que para aplicar insulina só ali dando um petisco nesse momento. Então tem toda uma estratégia, né, de montar uma dieta para ele, onde controlar toda essa questão do carboidrato, né, do pico glicêmico ali, para não deixando de
conseguir oferecer o petisco, né? Então, nesses casos mais específicos, com certeza, a busca por um profissional que entenda, que vai poder fazer orientação é melhor. Ah, não, meu cachorro é saudável, tá ótimo, tudo bem. Eu uso o petisco só ali de vez em quando para agradar, ou quando eu vou sair, eu volto para casa e tá tudo certo, ele não destruiu nada, eu dou um agrado. Então aí é seguir a recomendação do que tá na embalagem e realmente seguir, né? Eu acho que o maior problema é o seguir ali o que tá escrito. Todas as informações que estão na embalagem, elas foram estudadas, elas estão ali por um motivo, né? Então, quando tá lá a informação, a gente tem que segui-las, né? E você atuando como consultora de empresas, né, principalmente aí desse ramo do pet food no desenvolvimento de petisco, como que funciona esse trabalho na prática? Então a gente sabe, né, que mesmo nutricionista, mesmo zootecnista, ele tendo, né, uma bagagem muito grande da parte de nutrição, né, principalmente de grandes animais, a gente vê hoje poucas escolas, né, poucas faculdades trabalhando especificamente a parte de nutrição de pets, né, de cães e gatos. Então, como que funciona o seu trabalho na prática de consultoria? Em que momento que a indústria a indústria precisa procurar um consultor, uma consultoria especializada para esse ramo? Tá. Tem dois cenários. O primeiro cenário é uma empresa onde ela não tem uma fábrica própria para produzir o produto. Então, ela tem a vontade de empreender no mercado pet, tem a vontade de criar uma marca, às vezes até mesmo tem ideias de produtos que gostariam de ser feitos. Então, eu entro como uma consultoria, não só na parte do desenvolvimento do produto, da formulação, né? Meu trabalho é ajudar essa pessoa a ver fábricas terceirizadoras que produzam esse tipo de produto, de petisco que ela idealizou, desenvolver a formulação, pensar em toda a questão da rotulagem, né, desde a parte técnica, seguindo a legislação, até mesmo o apoio do marketing. E um segundo cenário, né, é quando a empresa já tem a fábrica, já produz ali os petiscos e às vezes quer tornar esses petiscos mais competitivos no mercado, não tem um time técnico, um P&D ali necessariamente todos os dias na fábrica. Então eu atuo também nessa parte, dando todo esse suporte, sendo o P&D da fábrica, só que numa forma de consultoria. Então, ajudar a refazer a formulação, a verificar a embalagem, entender, às vezes a fábrica comprou um maquinário novo para produzir um tipo novo de petisco, mas não sabe. Então, às vezes, a gente estudar, fazer testes, né, e acompanhar o desenvolvimento desse produto. E quando você fala fábrica, só para a gente, né, deixar claro aqui para o nosso ouvinte, que a gente tem aquelas grandes fábricas, né, que já são instaladas, que já tem ali seu nome no mercado, muitas vezes com alimentação completa e balanceada, e quer entrar na parte de petiscos, né, dos alimentos específicos, e também tem aqueles pequenos empreendedores. Né? Então, quando você fala fábrica, você está incluindo os dois. Aqueles pequenos empreendedores que, por exemplo, eu tenho lá um maquinário que dá para fazer um petisco mais natural, aquele pequeno mesmo, aquele microempreendedor pequenininho, né? Aquele individual que tem ali aquela fábricazinha lá na sua casa mesmo. Sim. É disso que você está falando? Isso. A gente tem vários cenários, né? A gente tem desde esses pequenos, os médios e os grandes, né? Então, ir adaptando e entendendo. Atualmente, a maioria dos meus atendimentos como consultora são exatamente as pequenas empresas que estão ali começando, né? Então, o desenvolvimento vai além do produto, também abrange toda a parte, né, de boas práticas de fabricação, de explicar, de treinar, né, tanto os funcionários ali quanto o pessoal, né, de escritório, tudo, deixar tudo bem certinho para realmente o produto ser bom, né? Tem muitas empresas que eu atendo que elas começaram na cozinha de casa, idealizaram ali um petisco e deu tão certo, foram distribuindo para amigos, família, e deu certo e quer investir nisso, né? Então, eu ajudo todo esse processo de como você se profissionalizar, vamos dizer assim, né? Para crescer e realmente poder comercializar esse produto. Então,
tem muitas empresas que eu atendo que eles têm ideias maravilhosas. Só que acaba que para vender em grande escala, né, vender fora ali da nossa família e amigos, né, a gente precisa ter um conservante. Então, tem toda essa parte tecnológica. E aí que entra o meu apoio como zootecnista, né, como especializada em nutrição de cães e gatos, o que realmente precisa, o que a gente pode adicionar, o que às vezes pode tirar, né? Então, entra todo esse pedaço assim do desenvolvimento. Não é só a formulação, é todo um processo por trás até chegar realmente na fórmula, né? E agora, falando um pouquinho sobre a sua parte de atendimento ao cliente, né? Ao cliente realmente responsável pelo tutor, seus atendimentos como nutricionista pet. Quais são os principais casos, né? Quando que é que você é requisitada por esses profissionais? Desculpa, por esses responsáveis. Porque, às vezes até é um veterinário que te chama, né? Mas como que é esse atendimento? Como que você faz? Quais são os principais casos que você atende nessa parte do atendimento direto aí ao cliente, ao responsável pelo animal? Os atendimentos que eu realizo para os responsáveis, né, dos pets é bem diferente do que é da indústria, né? Então eu tô ali mais como realmente uma nutricionista de cães e gatos. Então eu faço toda a orientação, eu explico os tipos de alimentação que a gente pode estar oferecendo para os nossos pets. E a partir da realidade, da rotina, né, do financeiro desse responsável, a gente vê qual é a melhor dieta para seguir com aquele pet. Claro, sempre respeitando os quadros clínicos que eles têm, que aparece, né? E aí, dentro disso, do atendimento, então, partimos para a alimentação natural. Então, além dos cardápios da alimentação natural, da orientação, do modo de preparo, ou se vai fazer com uma empresa, tudo, eu gosto de indicar os petiscos, né? Eu acho que fazem sentido. Sempre lembro que é opcional, mas acaba que eu percebo muito que os petiscos fazem parte da rotina, né? Então é no café da manhã, é antes de sair de casa, à noite. Então eu sempre tento manter isso, mas dentro da realidade daquela família. Então, se é uma família que não tem muito tempo para cozinhar, não gosta de cozinhar, eu sempre estou indicando os petiscos industrializados, mas de forma correta. Então, o modo de consumo, como ofertar, né? Se tem que retirar ou não, para poder o animal ali ficar, se manter saudável. Dos meus atendimentos, o que mais assim vem bastante, né, são pets que têm alergia. Eu acho que por conta de eu divulgar bastante a alergia da minha cachorrinha, como que é essa rotina, né, dela alimentar, por todos, né, as restrições que ela tem, eu acho que bastante tutores me procuram por isso, porque eles também estão passando por essa realidade, né? E aí, então, faço bastante atendimento assim de alergia e bastante também pets acima do peso, né? Então, como que a gente vai reduzir o peso de um animal? Como fazer uma rotina ali de atividades, da questão da comida, dos petiscos, né? Eu não gosto de tirar de uma vez, não, agora está acima do peso, vamos cortar petisco. Não, não é assim. A gente tem que fazer um processo leve, né? Porque senão, as primeiras semanas super funciona. Porque você tá ali, você tá empolgado, quer fazer dar certo. Só que depois começa a ficar difícil, começa a ficar triste você recusar de dar um petisquinho no horário que o cachorrinho estava acostumado. Então, eu gosto de fazer de uma forma que seja um processo leve e tranquilo para os dois lados, tanto para o pet quanto para os responsáveis. Não, eu sempre falo, né, que aqui, dentro dos meus atendimentos aqui dentro da universidade, 80% é redução de peso, né? Os animais chegam assim super obesos, e aí eu falo que eu negocio, né, porque eu falo assim, não, eu tenho que negociar com o responsável do animal, porque se eu falar assim, não, agora vai ser só a ração, ele não vai seguir. Então eu troco os petiscos, né, geralmente os industrializados, por coisas menos calóricas, né, por uma fruta, uma abobrinha, verdura, eu gosto da abobrinha. Uma abobrinha, chuchu, cenoura. Aí eu falo, vamos trocando, né? Vamos trocar isso e tal. E aí, à medida que ele vai, né, empolgando, porque o que eu vejo é que o responsável, ele gosta, ele precisa daquilo, porque ele entende que se ele come, né, um chocolate, uma balinha, né, o cachorro também tem que comer. Exato. Então eu falo que essa negociação ela é bem importante. Uhum. Gabriela, então já seguindo para a nossa finalização,
da nossa entrevista, muitos dos nossos ouvintes eles são estudantes, né, de final de curso, seja de veterinária, seja de zootecnia, e que conselho você pode compartilhar para eles para que tenham sucesso nessa área da indústria, em especial na formulação de alimentos específicos? Ai, eu acho que eu recomendo isso para todo mundo, não é só para quem quer atuar na indústria pet food, não. Mas é assim, aproveitar as oportunidades e fazer muito estágio, sabe? Estágio de férias, estágio obrigatório e realmente conhecer a realidade da indústria. Eu tenho muitos colegas que estão agora começando a desenvolver produto e nunca pisaram numa fábrica. Então eu sinto a dificuldade de visualizar as questões ali, né? Então, eu acho que a dica que eu dou é tentar correr atrás, conseguir fazer um estágio ali para entender realmente como que é o funcionamento de uma fábrica no dia a dia, né? Porque, assim, agora atuando não só no desenvolvimento de petiscos, mas em outros tipos de alimentos para pets, eu percebo que assim, quando a gente está formulando uma ração, um alimento completo, a gente foca muito em atender os níveis nutricionais ali, né? Então, as vitaminas, os minerais têm que atender esses níveis. E quando a gente está falando de petiscos, não necessariamente, porque ele não é um alimento completo. Então a gente tem muito mais que atender a produtividade, se essa massa vai rodar ali na fábrica, se o maquinário tá certo, tá na velocidade correta, do que esses níveis nutricionais. Então, mas para isso a gente precisa estar ali na fábrica, entender como aquele maquinário funciona, como é a realidade, se é um corrida, se não é correria, como que funciona tudo isso. Então, essa é a dica que eu dou, é tentar estar dentro de uma fábrica para poder ter mais segurança ali no desenvolvimento. Bom, pessoal, é isso. Chegamos a mais um final de um episódio do Pet Food Podcast. Eu quero agradecer novamente a zootecnista Gabriela Macellani pela disponibilidade de participar conosco nessa entrevista. Desejo muito sucesso na sua trajetória e agradeço também a você, ouvinte, que continue seguindo nossas redes sociais e nos ouvindo aí pelas plataformas digitais. Um abraço e até breve. Um abraço, tchau, tchau.